paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Anderson, passando mais uma vez para nós darmos início a um estudo dentro do nosso canal. E esse estudo que nós queremos abordar é o estudo de bibliologia. Queremos falar sobre bibliologia. E nesta feita traremos aqui o índice, né? Faremos a apresentação do índice, a introdução, a origem da Bíblia, autores do Antigo Testamento, livros e suas divisões, no cânon do Antigo Testamento, as dispensações do Antigo Testamento, a trajetória da Bíblia até os nossos dias, o período interbíblico e conclusão. A introdução diz assim: o conhecimento da Bíblia sem um curso universitário não tem o mesmo valor que o conhecimento bíblico com um curso universitário. Ou seja, às vezes a pessoa lê muito a Bíblia, é um exímio leitor das Escrituras, mas ele não tem um curso universitário, um curso teológico. E uma certa vez, quando nós começamos a estudar teologia, teve um professor nosso que pontuou dizendo que existe muitas pessoas que leem bastante a Bíblia, conhecem muitos textos bíblicos, mas não conseguem compreender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela, ao mesmo tempo que ela não é de particular interpretação, mas ela também é um livro que precisa ser muito bem estudado, avaliado, pesquisado, e que temos que nos debruçar sobre os seus textos sagrados para que sistematicamente possamos compreender a dinâmica das doutrinas inseridas dentro das Escrituras Sagradas, pois essas doutrinas, elas não estão regimentadas, né? Elas vêm de uma forma um pouco, assim, aparentemente, parece que elas... por isso que alguns consideram que a Bíblia se contradiz. Não é que ela se contradiz, é que muitas doutrinas bíblicas, elas têm que ser muito bem analisadas, pesquisadas, para podermos sistematizá-las. E assim, só podemos chegar a uma conclusão sobre certas doutrinas que a Bíblia ela traz dentro de si, no seu conteúdo, no seu bojo, se estudarmos, se pesquisarmos essas doutrinas dentro de um estudo, fazendo um estudo sistemático, né? Sobre, por exemplo, a salvação, né? Sobre o pecado, doutrinas que falam sobre o pecado, sobre a alma, sobre a imortalidade da alma, sobre o plano de salvação que está inserido dentro da Bíblia, né? A gente temos que sistematizar este assunto para podermos entender o que a Bíblia fala sobre o plano da salvação, o que a Bíblia fala sobre o pecado, as consequências do pecado. Temos que estudar, né? Vamos lá. A matéria que temos em mão é, sem dúvida, a de maior importância no contexto teológico. Conhecer a Bíblia constitui em conhecer Deus. Conhecer a Bíblia constitui-se em conhecer Deus. Todo cristão que se debruça diante das Escrituras e que procura entendê-la, ele começa a compreender Deus melhor. Ele começa a compreender o caráter de Deus, a forma de Deus atuar entre os seres humanos, a forma de Deus se manifestar, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Ele começa a compreender tudo isso, começa a entender quem é Deus, o que Deus fez por ele, por nós que somos a humanidade. Então você começa a compreender Deus melhor, compreender
até onde vai a misericórdia de Deus, se de fato Deus, após o homem ter pecado, se Deus virou as costas para o homem ou se Deus não virou as costas para o homem, como que Deus reagiu após a queda do homem, após o pecado, o homem ter pecado, se de fato o pecado originou em Deus, originou no homem, ou da onde veio o pecado. Aí começa a se entender, né? Quando você começa a sistematizar os assuntos, você começa a compreender da onde surgiu o pecado, como que o pecado entrou na natureza humana. Então, através da sistematização das Escrituras, a matéria que temos em mão é, sem dúvida, a de maior importância no contexto teológico. Conhecer a Bíblia constitui em conhecer Deus. A Bíblia é o livro de Deus, e Deus se revela ao homem por meio dela. Há em nossos dias uma corrente de ensino chamados teologia da libertação, que tenta negar a veracidade da Bíblia, porém ela não morre, porque é um livro de vida. O homem erra por não conhecê-la. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, pegue a sua Bíblia e junto com mais esta matéria, vamos conhecer mais um pouquinho do livro de Deus. Alguém disse que não devemos beber água contaminada, então vamos à fonte, a Bíblia, e bebamos das águas cristalinas que ela nos fornece, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, disse o salmista. Como poderemos conhecer a Deus se não estudarmos a sua palavra? Que é por meio de sua palavra que passamos a conhecê-lo, a compreendê-lo, a entender Deus, a entender a forma de Deus atuar. Amém? Este é o começo do nosso estudo de bibliologia.